O milionário ficou em choque ao descobrir o que sua empregada ensinava para sua filha de 10 anos em segredo, toda quinta-feira. Quando ele abriu aquela porta da biblioteca, sua vida mudou para sempre. Mas antes de ouvir essa história, me conta, de que cidade você está assistindo? Aproveita aí. Se inscreva no canal para descobrir como essa descoberta transformou completamente a vida dessa empregada. Vamos à história. A mansão dos Whitmore erguia-se imponente no topo da colina, com seus jardins impecáveis e portões de ferro forjado que separavam aquela realidade do resto do mundo. Alexander Whitmore, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, vivia ali com sua filha Sophie, uma menina de 10 anos de olhos curiosos e um sorriso que raramente aparecia. Desde que perdeu a mãe 3 anos antes, Sophie havia se tornado uma criança silenciosa, sempre acompanhada de babás e tutores que se revezavam em turnos programados com precisão militar. Entre os funcionários da mansão, havia Clara Martinez, uma mulher de 35 anos que trabalhava como empregada doméstica há 2 anos. Clara era discreta, eficiente e quase invisível aos olhos de Alexander, que mal notava sua presença quando passava pelos corredores apressado, sempre com o telefone colado ao ouvido, resolvendo crises corporativas ou fechando negócios milionários. Para ele, Clara era apenas mais um nome na folha de pagamento, alguém que garantia que as coisas funcionassem perfeitamente em sua ausência. O que Alexander não sabia é que, nas tardes de quinta-feira, quando ele viajava para reuniões em outras cidades, algo extraordinário acontecia na biblioteca da mansão. Sophie, que geralmente passava as tardes entediada com aulas particulares de matemática e ciências, aguardava ansiosamente por esses momentos especiais. Era quando Clara, após terminar suas tarefas de limpeza, subia as escadas de mármore e batia suavemente na porta do quarto da menina. Bonjour, Mademoiselle Sophie, Clara dizia com um sorriso caloroso, e os olhos da menina se iluminavam instantaneamente. Aquelas eram as únicas horas da semana em que Sophie realmente sorria, em que sua voz infantil ganhava vida e preenchia os cômodos vazios da mansão com risadas genuínas. Clara havia crescido em um bairro pobre da cidade, filha de imigrantes franceses que mantiveram viva a língua de seus ancestrais mesmo em terra estrangeira. Ela aprendeu francês antes mesmo do português, e carregava consigo não apenas o idioma, mas toda uma cultura de poesia, música e histórias que sua avó costumava contar. As lições começaram por acaso, 6 meses antes. Sophie havia encontrado Clara cantarolando uma canção francesa enquanto arrumava a sala de estar. Que língua é essa? A menina perguntou, fascinada pelo som melódico das palavras. Clara, sempre cautelosa com os limites de sua posição, explicou brevemente sobre o francês. Mas Sophie insistiu, queria aprender, queria entender aquelas palavras bonitas que pareciam dançar no ar. Clara hesitou no início, sabia que não tinha autorização para ensinar nada à filha do patrão, mas havia algo na súplica daquela criança solitária que derreteu suas defesas. Será nosso segredo, Sophie havia dito, estendendo seu dedo mindinho para selar um acordo infantil. E assim começou. Toda quinta-feira à tarde, por 2 horas, a biblioteca se transformava em uma sala de aula mágica. Clara trazia livros infantis em francês que guardava de sua infância, ensinava canções que sua mãe cantava, contava histórias sobre Paris, sobre a Torre Eiffel, sobre os cafés nas calçadas de Montmartre. Sophie absorvia tudo com uma sede de conhecimento que surpreendia até Clara. A menina tinha um talento natural para idiomas. Em poucos meses, já conseguia manter conversas simples em francês, sua pronúncia era surpreendentemente boa, e ela memorizava vocabulário com uma facilidade impressionante. Mas mais do que o idioma, o que Clara realmente ensinava a Sophie era algo que a menina havia perdido quando sua mãe faleceu: a sensação de conexão humana, de ser vista, de ser importante para alguém além de ser apenas a herdeira de um império empresarial. Clara sabia que estava arriscando seu emprego. Se Alexander descobrisse, certamente a demitiria. Não por estar ensinando francês em si, mas por fazer algo não autorizado, por criar um vínculo com sua filha sem permissão. Alexander Whitmore era conhecido por seu controle absoluto sobre todos os aspectos de sua vida e, especialmente, sobre a educação de Sophie. Ele havia contratado os melhores tutores, planejado cada minuto do desenvolvimento da filha, e qualquer desvio desse plano meticuloso era visto como uma ameaça. Mas Clara não conseguia parar. Via como aquelas aulas transformavam Sophie, como a menina finalmente tinha algo pelo qual se entusiasmar. Sophie começou a escrever pequenas cartas em francês, a desenhar a Torre Eiffel em seus cadernos,
a sonhar acordada sobre um dia visitar Paris. Ela escondia todos esses materiais em uma caixa debaixo da cama, e as duas sempre tomavam cuidado para não deixar rastros. A biblioteca voltava a ficar exatamente como estava antes, cada livro em seu lugar, cada cadeira em sua posição original. Os meses foram passando e o francês de Sophie tornava-se cada vez mais fluente. Clara havia estabelecido uma rotina cuidadosamente planejada. Chegava mais cedo às quintas-feiras, terminava todas as suas tarefas com antecedência e subia para encontrar Sophie exatamente às 3 da tarde. A menina já a esperava com seu caderno de anotações aberto, ansiosa para aprender mais sobre os verbos irregulares, as expressões idiomáticas, ou simplesmente para ouvir Clara recitar poemas de Victor Hugo e Charles Baudelaire. Demain, des Elie Aube, a Elie Eury ou Blanchette la Campagne. Clara recitava com os olhos fechados, e Sophie repetia, tentando capturar a mesma melodia, o mesmo sentimento. Essas eram muito mais do que aulas de idioma, eram momentos de transmissão cultural, de despertar artístico, de conexão emocional profunda. Clara percebia que estava preenchendo um vazio na vida daquela menina que tinha tudo materialmente, mas que era emocionalmente faminta. Sophie começou a mudar de maneiras sutis que os outros funcionários notavam. Ela cantarolava melodias desconhecidas enquanto tomava café da manhã, sorria mais frequentemente, parecia menos distante. A governanta, Sra. Henderson, comentou certa vez que a menina parecia mais viva ultimamente, mas ninguém conseguia identificar exatamente o que havia mudado. Alexander, quando estava em casa nos fins de semana, também notou uma diferença, mas atribuiu à maturidade natural da filha. Ele nunca suspeitou que uma de suas empregadas estava proporcionando a Sophie algo que todo seu dinheiro não conseguia comprar: atenção genuína e paixão compartilhada. Clara começou a trazer materiais cada vez mais sofisticados. Comprou com seu próprio salário livros ilustrados sobre a história da França, CDs com músicas francesas infantis, até mesmo alguns filmes franceses com legendas em português. Ela sacrificava parte de seu modesto orçamento para enriquecer as aulas, sentindo uma responsabilidade quase maternal em nutrir aquela centelha de curiosidade e alegria que havia despertado em Sophie. Um dia, Sophie perguntou a Clara sobre sua vida. Por que você trabalha aqui se sabe tantas coisas interessantes? A pergunta era inocente, mas tocou em feridas profundas. Clara explicou, em francês agora, pois haviam combinado que durante as aulas só falariam no idioma, sobre as circunstâncias da vida, sobre como nem sempre podemos escolher nossos caminhos, sobre como ela havia tido que abandonar seus sonhos de ser professora de literatura quando seu pai ficou doente e ela precisou trabalhar para sustentar a família. Sophie ouviu com uma seriedade impressionante para uma criança de 10 anos. Mas você é uma professora, ela disse em francês, com sua pronúncia já quase perfeita. Você é minha professora, e é a melhor que eu já tive. Aquelas palavras simples fizeram os olhos de Clara brilharem com lágrimas que ela rapidamente disfarçou, fingindo ajustar os livros sobre a mesa. Naquele momento, ela soube que, independentemente das consequências, aquelas aulas eram a coisa mais importante que havia feito em sua vida. As lições evoluíram para incluir não apenas o idioma, mas também culinária. Sophie pediu para aprender a fazer crepes, e Clara, depois de muito hesitar, concordou em ensinar-lhe na cozinha em um dia que Alexander estaria fora o dia todo. Elas passaram uma tarde mágica preparando crepes com açúcar e limão, falando apenas em francês, rindo quando a primeira fornada queimou, comemorando quando finalmente conseguiram fazer uma perfeita. A cozinheira-chefe, Madame Rousseau, que era de origem francesa também, surpreendeu-as no meio da atividade. Clara congelou, esperando ser denunciada, mas Madame Rousseau simplesmente sorriu com nostalgia. Minha avó costumava fazer crepes exatamente assim, ela disse em francês, para surpresa de ambas. Então, olhando diretamente para Clara, acrescentou: é bom que a menina aprenda sobre nossas tradições. A falecida Madame Whitmore teria gostado. E saiu da cozinha sem dizer mais nada. Clara respirou aliviada, percebendo que tinha ao menos uma aliada silenciosa na casa. Sophie começou a incorporar palavras francesas em seu vocabulário diário, sempre quando o pai não estava por perto. Ela dizia merci aos funcionários, s'il vous plaît quando pedia algo, e quando estava particularmente feliz, exclamava magnifique. Os funcionários achavam encantador e ninguém questionava de onde ela havia aprendido essas expressões. Afinal, era comum que crianças ricas fossem expostas a múltiplas línguas através de tutores e viagens internacionais. Mas o segredo não poderia durar para sempre.
Sophie estava ficando descuidada, confiante demais. Começou a deixar pequenos papéis com anotações em francês espalhados pelo quarto, a escrever datas em seu calendário usando nomes franceses para os meses, a rabiscar frases em francês nas margens de seus cadernos escolares. Clara alertou-a várias vezes sobre a importância de ser mais cuidadosa, mas Sophie, com a inocência da infância, não compreendia totalmente o perigo da situação. O outono chegou pintando os jardins da mansão com tons de dourado e carmesim. Sophie completaria 11 anos em breve, e Alexander, sentindo-se culpado por suas frequentes ausências, decidiu organizar uma grande festa de aniversário. Seria um evento elaborado, com convidados importantes, filhos de outros executivos e parceiros de negócios. Ele queria mostrar ao mundo que, apesar de sua agenda insana, era um pai presente e dedicado. Durante os preparativos da festa, Alexander passou mais tempo em casa do que o habitual, supervisionando cada detalhe. Foi quando começou a notar pequenas coisas estranhas. Sophie murmurava palavras em um idioma que ele não reconhecia imediatamente. Havia livros em seu quarto que ele não se lembrava de ter comprado. A menina parecia guardar segredos, desviando o olhar quando ele fazia perguntas diretas sobre como passava as tardes. Uma noite, Alexander entrou no quarto de Sophie para dar-lhe boa noite e encontrou-a escrevendo em seu diário. Quando ela rapidamente fechou o caderno, a curiosidade dele foi despertada. "O que você está escrevendo, querida?" ele perguntou, tentando manter um tom casual. "Só coisas de criança, pai", Sophie respondeu, mas havia nervosismo em sua voz. Alexander não insistiu naquele momento, mas a semente da suspeita havia sido plantada. Na quinta-feira seguinte, Alexander teve uma reunião cancelada de última hora. Em vez de viajar como planejado, ele retornou à mansão no meio da tarde, algo que nunca fazia. Ao entrar pela porta principal, a casa estava silenciosa, como sempre. Subiu as escadas para seu escritório, mas ao passar pelo corredor, ouviu algo que o fez parar, vozes vindas da biblioteca. Uma era claramente de Sophie, mas ela estava falando em francês? E havia outra voz, respondendo-lhe no mesmo idioma, uma voz feminina que ele não reconheceu imediatamente. Alexander aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta da biblioteca. Através da fresta, viu uma cena que o deixou completamente perplexo. Sophie estava sentada à mesa, cercada de livros, conversando animadamente em francês fluente com Clara, sua empregada doméstica. Elas riam, Sophie gesticulava com entusiasmo explicando algo sobre gramática francesa, e Clara corrigia gentilmente, com uma paciência e carinho que ele nunca tinha visto em nenhum dos caros tutores que contratara. Por um longo momento, Alexander simplesmente observou, incapaz de processar o que estava vendo. Sua filha, falando fluentemente um idioma que ele não sabia que ela conhecia, ensinada por uma empregada cuja existência ele mal reconhecia. Uma mistura de emoções o invadiu, choque, raiva por ter sido enganado, mas também algo que ele não esperava sentir, admiração. A fluência de Sophie era impressionante, sua pronúncia parecia autêntica, e mais do que isso, ela estava genuinamente feliz, mais feliz do que ele a tinha visto em anos. Mas a raiva rapidamente dominou outros sentimentos. Como ousavam fazer isso pelas suas costas? Quem Clara pensava que era para tomar decisões sobre a educação de sua filha? Ele estava prestes a abrir a porta bruscamente quando ouviu Sophie dizer algo que o fez congelar. "Clara, vous êtes comme une maman pour moi." "Clara, você é como uma mãe para mim." A resposta de Clara foi suave, mas carregada de emoção. "Et tu es très spécial pour moi aussi, ma chérie." E você é muito especial para mim também, querida. Alexander sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua filha havia encontrado uma figura materna em uma de suas empregadas, e ele não tinha percebido. Ele, que se orgulhava de seu controle e consciência sobre todos os aspectos de seus negócios, havia falhado completamente em ver o que acontecia em sua própria casa, sob seu próprio teto. A raiva começou a se misturar com algo mais profundo, culpa, vergonha e uma dolorosa autoconsciência. Ele recuou silenciosamente, voltando para seu escritório. Fechou a porta e sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro, o coração acelerado. Por horas, ele ficou ali, pensando, repassando memórias, reconhecendo padrões que havia ignorado. As inúmeras viagens, as reuniões intermináveis, os jantares de negócios que o mantinham longe até tarde da noite. Ele havia terceirizado completamente a criação de sua filha, delegando cada aspecto a funcionários contratados,
acreditando que dinheiro e os melhores profissionais seriam suficientes. Mas Sophie não precisava de tutores caros ou aulas em instituições de elite. Ela precisava de conexão, de alguém que realmente se importasse, que investisse tempo e coração em conhecê-la. E essa pessoa havia sido Clara, uma empregada que ele pagava para limpar sua casa, que ele mal olhava nos olhos quando passava por ela nos corredores. A ironia era amarga e impossível de ignorar. Alexander cancelou todas as suas reuniões do dia seguinte. Pela primeira vez em anos, ele ficaria em casa sem trabalhar. Precisava pensar, precisava decidir o que fazer com aquela descoberta. Parte dele ainda queria simplesmente demitir Clara, reassumir o controle, impor limites rígidos. Mas havia outra parte, menor mas crescente, que reconhecia que talvez, apenas talvez, ele devesse estar grato em vez de furioso. A noite foi longa para Alexander Whitmore. Ele não conseguia dormir, sua mente girando incessantemente sobre a descoberta do dia. Levantou-se várias vezes, andou pela casa silenciosa, parou em frente ao quarto de Sophie e ficou ali, ouvindo sua respiração suave do outro lado da porta. Quando foi a última vez que realmente conversou com sua filha? Não sobre notas escolares ou comportamento, mas sobre seus sonhos, seus medos, suas alegrias? Pela manhã, Alexander tomou uma decisão. Ele chamaria Clara para uma conversa em seu escritório, mas antes, precisava entender melhor a situação. Discretamente, pediu à senhora Henderson que reunisse todas as informações sobre Clara Martinez, não porque suspeitasse de algo sinistro, mas porque percebeu, envergonhado, que não sabia absolutamente nada sobre a mulher que havia tocado tão profundamente a vida de sua filha. O dossiê que a senhora Henderson preparou revelou uma história que Alexander não esperava. Clara Martinez, 35 anos, filha de imigrantes franceses que haviam falecido em um acidente de carro 5 anos antes. Ela tinha formação em letras, havia começado uma pós-graduação em literatura francesa, mas abandonou tudo quando seu pai foi diagnosticado com câncer. Trabalhou em múltiplos empregos para pagar as contas médicas, e após a morte dos pais, continuou trabalhando para quitar as dívidas que ficaram. Referências impecáveis, nunca um dia de atraso, nunca uma reclamação de qualquer empregador anterior. Alexander fechou a pasta sentindo-se ainda pior. Aqui estava uma mulher altamente educada, talentosa, trabalhando como empregada doméstica não por falta de capacidade, mas pelas cruéis circunstâncias da vida. E ela havia usado seu conhecimento, sua paixão pela literatura e pelo idioma francês, para iluminar a vida de sua filha, sem esperar nada em troca, apenas pelo puro desejo de ajudar uma criança solitária. Ele pediu que Clara fosse chamada ao seu escritório. Enquanto esperava, Alexander ensaiou mentalmente diferentes abordagens. Seria autoritário e a demitiria? Seria frio e simplesmente proibiria o contato com Sophie? Ou seria honesto sobre suas próprias falhas? Quando Clara finalmente entrou, ele viu o medo em seus olhos. Ela sabia. De alguma forma, ela havia percebido que o segredo havia sido descoberto. Sente-se, por favor, Alexander disse, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Clara sentou-se rigidamente, as mãos entrelaçadas no colo, esperando o inevitável. Eu sei sobre as aulas de francês, ele começou, observando-a empalidecer. Senhor Whitmore, eu posso explicar. Ela começou, mas ele levantou a mão. Por favor, deixe-me falar primeiro. Alexander respirou fundo. Inicialmente, quando descobri, fiquei furioso. Senti que tinha sido traído, que você havia ultrapassado limites inaceitáveis. Passei a noite inteira pensando em como seria sua demissão. Clara fechou os olhos, preparando-se para o golpe. Mas então ele continuou, sua voz suavizando, eu percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Minha filha é feliz pela primeira vez desde que sua mãe morreu. E essa felicidade, você deu isso a ela. Clara abriu os olhos, confusa, sem saber para onde a conversa estava indo. Eu li seu histórico, Alexander continuou. Sei que você é formada em letras, que abandonou uma carreira promissora para cuidar de sua família. Sei que está muito acima do trabalho que faz aqui. E ainda assim, você pegou uma criança solitária e decidiu dar a ela algo precioso, algo que todo meu dinheiro não conseguiu proporcionar. Atenção genuína, paixão compartilhada, conexão humana. As palavras de Alexander começaram a sair mais rapidamente agora, como se uma represa tivesse se rompido. Eu falhei com Sophie.
Pensei que ser um bom pai significava prover tudo materialmente, contratar os melhores profissionais, planejar cada aspecto de sua educação. Mas eu negligenciei o mais importante: estar presente, conhecê-la de verdade, entender o que a faz feliz. Sua voz falhou um pouco. Você fez em 6 meses o que eu não consegui fazer em 3 anos. Você trouxe minha filha de volta à vida. Clara estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu não tinha intenção de desrespeitá-lo, senhor. Sophie estava tão sozinha, e quando ela mostrou interesse pelo francês, eu simplesmente não consegui negar. Vi minha própria infância nela, a mesma solidão que senti quando meus pais trabalhavam turnos duplos e eu ficava sozinha com meus livros. Ela limpou as lágrimas. Se o senhor quiser me demitir, eu entendo completamente. Alexander balançou a cabeça. Não vou demiti-la, Clara. Na verdade, tenho uma proposta a fazer. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins onde Sophie costumava brincar sozinha. Quero contratá-la oficialmente como tutora de francês de Sophie, com um salário adequado à sua qualificação e experiência. Quero que as aulas de quinta-feira continuem, mas sem segredos, sem esconder-se. E... Ele hesitou. Eu gostaria de aprender também. Gostaria que você me ensinasse francês. Clara ficou em silêncio, processando o que acabará de ouvir. O senhor quer aprender francês? Alexander virou-se para ela. Quero fazer parte da vida de minha filha novamente. Quero entender essa paixão que ela desenvolveu. Quero que, quando ela falar sobre os poemas de Victor Hugo ou sobre os cafés de Paris, eu saiba do que ela está falando. Você me daria essa chance? A proposta de Alexander deixou Clara atordoada. Ela havia entrado naquele escritório esperando perder seu emprego e, em vez disso, estava recebendo uma oportunidade que parecia impossível. Senhor Whitmore, eu não sei o que dizer, ela finalmente respondeu, sua voz ainda trêmula. Isso é muito mais do que eu poderia ter imaginado. Chame-me de Alexander, por favor, ele disse, sentando-se novamente. Se você vai ser a professora de minha filha, e minha também, acho que podemos dispensar tanta formalidade. Mas há condições. Clara assentiu, preparando-se para ouvir. Primeiro, quero estar envolvido no currículo. Não para controlá-lo, mas para entender o que Sophie está aprendendo. Segundo, as aulas comigo serão particulares, após Sophie ir dormir. Não quero que ela veja seu pai tropeçando nas conjugações verbais inicialmente, ele disse com um sorriso tímido, o primeiro que Clara já havia visto nele. E terceiro, Alexander continuou, sua expressão ficando mais séria, quero que você seja honesta comigo sobre Sophie. Como ela realmente está, o que a preocupa, o que a deixa feliz. Eu percebi que me tornei um estranho na vida de minha própria filha, e preciso de ajuda para corrigir isso. Você conhece Sophie de maneiras que eu não conheço, e eu preciso dessa orientação. A vulnerabilidade na voz daquele poderoso CEO era algo que Clara nunca esperaria testemunhar. Ela viu não mais o bilionário intimidador que comandava salas de reunião, mas um pai perdido, tentando encontrar o caminho de volta para o coração de sua filha. Eu aceito, Clara disse firmemente. Todas as condições. E prometo ajudá-lo da melhor forma que puder. Alexander estendeu a mão e, pela primeira vez, eles se cumprimentaram como iguais. Precisamos contar a Sophie, ele disse. Ela não pode continuar pensando que está guardando um segredo. Mas eu gostaria de fazer isso de uma maneira especial. Você tem planos para esta quinta-feira? Clara balançou a cabeça. Então vamos fazer a aula normalmente, mas desta vez eu aparecerei, não para interromper, mas para me juntar a vocês. Como um novo aluno. O que acha? Clara sorriu, imaginando a surpresa de Sophie. Acho que ela vai adorar. Mas devo avisá-lo, ela é uma estudante muito dedicada. Ela não vai pegar leve com você só porque você é o pai dela. Alexander riu, um som genuíno e caloroso que raramente se ouvia naquela mansão. Eu não esperaria nada menos. E honestamente, estou ansioso para isso. Os dias até quinta-feira foram estranhos para ambos. Clara continuou com suas tarefas domésticas, mas agora havia uma dinâmica diferente. Alexander a cumprimentava quando havia, às vezes parava para conversar brevemente sobre os planos para as aulas. A senhora Henderson notou a mudança e discretamente perguntou a Clara o que havia acontecido.
Quando Clara explicou, a governanta surpreendeu-a com um abraço. Sempre soube que você era especial, ela disse. E é sobre tempo de este homem acordar e ser o pai que Sophie precisa. Sophie, por sua vez, estava alheia a tudo. Ela continuava aguardando ansiosamente pela quinta-feira, sem saber que seu mundo estava prestes a mudar completamente. Na noite de quarta-feira, ela escreveu em seu diário em francês, como sempre fazia: Demain, je vais apprendre de nouveaux poèmes avec Clara. C'est le meilleur jour de la semaine. O amanhã, vou aprender novos poemas com Clara. É o melhor dia da semana. Quinta-feira chegou. Alexander cancelou todos os compromissos e disse à sua assistente executiva que não deveria ser incomodado por nada que não fosse uma emergência absoluta. Ele estava nervoso, mais nervoso do que ficava antes de apresentações para investidores ou negociações de bilhões de dólares. Isso era diferente. Isso era pessoal. Isso era sobre reconectar-se com a pessoa mais importante de sua vida. Às 3 da tarde, Clara subiu as escadas como sempre fazia. Ela bateu na porta do quarto de Sophie, e a menina abriu com seu sorriso habitual. Bonjour, Clara. Sophie exclamou, já começando a falar em francês. Je suis si heureuse de te voir. Estou tão feliz em ver você. Elas caminharam juntas para a biblioteca, Sophie conversando animadamente sobre um livro que havia terminado de ler durante a semana. Quando abriram a porta da biblioteca, Sophie parou abruptamente. Seu pai estava lá, sentado em uma das cadeiras ao redor da mesa de estudos, com um caderno novo e uma caneta na mão. Por um momento, o pânico atravessou o rosto da menina. Ela olhou para Clara, então para o pai, seus olhos se enchendo de lágrimas. Papa, eu posso explicar, eu. Ela começou em inglês, mas Alexander levantou-se e se ajoelhou na frente dela, ficando na altura de seus olhos. Sophie, ele disse gentilmente, você não está em problemas. Na verdade, estou impressionado. Clara me contou o quanto você aprendeu, quão dedicada tem sido. Estou orgulhoso de você. Sophie piscou, confusa. Você está. Alexander assentiu. Muito orgulhoso. Tanto que eu estava pensando, você acha que poderia aceitar um novo aluno em sua classe? Eu gostaria de aprender francês também. Seria incrível se pudéssemos um dia visitar Paris juntos e você pudesse ser minha guia. O rosto de Sophie se transformou. A confusão deu lugar à compreensão, e então a mais pura alegria. Você quer aprender francês? Comigo. Ela jogou seus braços ao redor do pescoço do pai, e Alexander a abraçou com força, percebendo quão raro aquele gesto havia se tornado. Sim, ma chérie, ele disse, testando o pouco de francês que havia aprendido secretamente com o aplicativo nos últimos dias. Se você e Clara me aceitarem como aluno. A primeira aula com Alexander foi uma revelação para todos os envolvidos. Sophie assumiu um papel de coprofessora com entusiasmo contagiante, deliciando-se em corrigir a pronúncia do pai e explicar regras gramaticais que ela já dominava. Clara observava a interação entre pai e filha com um coração aquecido, vendo como aquela experiência compartilhada estava construindo pontes que haviam sido destruídas pela ausência e pela dor do luto. Alexander descobriu rapidamente que aprender um novo idioma aos 40 anos era significativamente mais difícil do que fechar negócios de milhões de dólares. Ele tropeçava nas conjugações, confundia gêneros de substantivos e lutava com a pronúncia das vogais nasais. Mas Sophie era uma professora paciente e encorajadora, e cada pequeno progresso do pai era celebrado como uma grande vitória. 3 bien, papa! Ela exclamava quando ele finalmente conseguia pronunciar corretamente uma frase particularmente difícil. As semanas se passaram e as aulas de quinta-feira tornaram-se sagradas para a família Whitmore. Alexander reorganizou toda sua agenda corporativa em torno daquelas 2 horas. Reuniões eram remarcadas, viagens eram planejadas para evitar quintas-feiras, e pela primeira vez em sua carreira, ele priorizou consistentemente sua vida pessoal acima de compromissos profissionais. Seus parceiros de negócios ficaram surpresos, mas Alexander não se importava. Ele havia finalmente entendido o que realmente importava. Clara, por sua vez, floresceu em seu novo papel. O salário aumentado permitiu que ela quitasse as últimas dívidas de seus pais e até mesmo começasse a economizar. Mas mais importante do que o dinheiro era a satisfação profissional. Ela estava finalmente usando sua educação, sua paixão pela língua e literatura francesas.
Começou a desenvolver um currículo estruturado, incorporando não apenas gramática e vocabulário, mas também história, arte e cultura francesa. Alexander sugeriu transformar uma das salas menos usadas da mansão em uma sala de aula formal francesa. Ele contratou decoradores para pintar as paredes de um azul suave, instalou estantes repletas de livros franceses, pendurou posteres de Paris e da França provincial. Havia mapas da França, uma pequena torre Eiffel de réplica na mesa, e até mesmo um canto de leitura com poltronas confortáveis onde podiam mergulhar em romances franceses. Sophie ficou absolutamente encantada quando viu a sala pela primeira vez. C'est magnifique, papa, ela exclamou, girando pela sala e tocando cada detalhe cuidadosamente escolhido. Alexander olhou para Clara, que tinha lágrimas nos olhos. Você aprova? Ele perguntou, e ela apenas conseguiu assentir, emocionada demais para falar. Aquela sala representava muito mais do que um espaço de aprendizado. Era um símbolo do compromisso de Alexander em ser um pai presente, em valorizar o que era importante para sua filha. As aulas particulares de Alexander com Clara aconteciam 3 vezes por semana, após Sophie ir dormir. Inicialmente, ele estava tenso, frustrado com sua dificuldade em absorver o idioma com a mesma facilidade que comandava estratégias empresariais. Mas Clara era uma professora excepcional, paciente e encorajadora, e gradualmente ele começou a relaxar, a permitir-se ser um aprendiz sem ter que ser perfeito imediatamente. Durante essas sessões noturnas, conversas interessantes emergiam. Alexander começou a fazer perguntas sobre a vida de Clara, sua família, seus sonhos abandonados. Ela falava sobre seus pais, sobre como eles haviam deixado a França jovens em busca de uma vida melhor, sobre as histórias que sua avó contava sobre Paris antes da guerra. Alexander ouvia fascinado, percebendo que havia todo um mundo de experiências humanas que ele havia ignorado em sua busca implacável por sucesso financeiro. Você já pensou em voltar a estudar? Alexander perguntou certa noite, depois de uma lição particularmente produtiva sobre o passé composé. Clara suspirou. Todos os dias. Mas não é realista. Eu ainda tenho contas, responsabilidades. A vida acadêmica é um luxo que não posso pagar. Alexander ficou quieto por um momento, pensativo. E se você pudesse? E se houvesse uma maneira? Clara olhou para ele, incerta sobre onde ele queria chegar. Estou pensando em expandir, Alexander disse cuidadosamente. Sophie está florescendo com suas aulas, e tenho certeza de que há outras crianças por aí que se beneficiariam do mesmo tipo de educação apaixonada e personalizada que você oferece. Já pensou em abrir uma escola de idiomas? Não apenas francês, mas várias línguas, ensinadas por pessoas que amam o que fazem. A ideia era tão inesperada que Clara ficou sem palavras. Eu nunca considerei algo assim. Seria maravilhoso, mas os custos iniciais, a localização, as licenças. Alexander sorriu. E se eu dissesse que estaria disposto a ser um investidor? Não como caridade, mas como um negócio legítimo. Você teria autonomia total sobre o currículo e a metodologia. Eu apenas forneceria o capital inicial e a orientação empresarial. Clara sentiu seu coração acelerar. Você faria isso? Por quê? Alexander se recostou na cadeira. Por que você mudou a vida de minha filha? Por que você me ajudou a me reconectar com ela? Porque tenho visto seu talento e sua paixão, e seria um desperdício não compartilhar isso com mais pessoas. E honestamente, porque minha empresa ganha dinheiro com tecnologia, mas isso seria investir em algo que realmente importa. Algo que muda vidas de maneiras que aplicativos e softwares nunca poderão. Naquela noite, depois que Clara foi embora, Alexander ficou acordado planejando. Ele começou a fazer pesquisas sobre o mercado de educação em idiomas, sobre as lacunas nos modelos tradicionais, sobre como o método de Clara, focado em conexão cultural e emocional, não apenas em memorização mecânica, poderia ser revolucionário. Pela primeira vez em anos, ele estava entusiasmado com o projeto não pelo retorno financeiro, mas pelo impacto humano que poderia ter. Sophie notou as mudanças em seu pai. Ele sorria mais, estava presente não apenas fisicamente mas emocionalmente, fazia perguntas sobre seus sentimentos e pensamentos em vez de apenas sobre seu desempenho acadêmico. Ela começou a compartilhar mais com ele, a confiar novamente. Uma noite, antes de dormir, ela disse em francês: Papa, tu me manquais tellement lentement. Je suis heureuse que tu sois revenu. Pai,
Você me fez tanta falta. Estou feliz que você tenha voltado. Alexander abraçou sua filha, percebendo que ela estava certa. Ele havia estado fisicamente presente todos esses anos, mas emocionalmente ausente. Foi Clara quem o ajudou a voltar, a redescobrir o que realmente significava ser pai. Moi aussi, ma chérie, ele respondeu, sua voz embargada. Moi aussi. Eu também, minha querida. Eu também. 2 meses após a descoberta do segredo, a vida na mansão Whitmore havia se transformado completamente. O plano para a escola de idiomas estava tomando forma. Alexander havia comprado um prédio histórico no centro da cidade, um antigo teatro que seria renovado para se tornar um espaço educacional único. Clara passava os fins de semana trabalhando no projeto com arquitetos e designers, sua visão ganhando vida diante de seus olhos. A École des Langues et des Cultures, Escola de Línguas e Culturas, seria diferente de qualquer instituto de idiomas existente. Cada sala de aula seria decorada para refletir a cultura do idioma ensinado. Haveria não apenas aulas, mas também sessões de culinária cultural, clubes de cinema internacional, grupos de conversação e eventos comunitários que celebrariam a diversidade linguística. Clara havia recrutado outros professores que compartilhavam sua filosofia: ensinar idiomas não como uma habilidade isolada, mas como uma porta de entrada para entender outras culturas e perspectivas. Sophie estava emocionada por estar envolvida no projeto. Ela ajudou a escolher livros para a biblioteca francesa da escola, sugeriu atividades que achava que outras crianças gostariam, e até mesmo praticou seu francês ajudando a testar os materiais de curso que Clara estava desenvolvendo. Pela primeira vez, ela tinha um propósito que ia além de suas próprias aulas e tarefas escolares. Ela estava contribuindo para algo maior. Alexander também estava mudado profundamente. Ele começou a reavaliar suas prioridades em todas as áreas da vida. Em sua própria empresa, implementou políticas mais favoráveis à família, reconhecendo que muitos de seus funcionários provavelmente enfrentavam os mesmos desafios de equilíbrio entre vida profissional e pessoal que ele havia negligenciado por tanto tempo. Estabeleceu limites mais claros entre trabalho e vida pessoal, recusando-se a verificar e-mails após as 6 da tarde e nos fins de semana. Seus colegas executivos comentavam sobre a transformação. Alexander, você parece diferente, disse um deles durante um almoço de negócios. Mais leve, talvez? O que aconteceu? Alexander sorriu. Aprendi francês. E no processo, aprendi sobre o que realmente importa. A resposta confundiu seus colegas, mas ele não se importou em elaborar. Algumas coisas eram pessoais demais para serem reduzidas a conversas casuais de negócios. A inauguração da escola estava programada para 3 meses depois, e Clara estava simultaneamente emocionada e aterrorizada. Ela seria a diretora pedagógica, responsável por garantir que a visão da escola fosse mantida. Alexander havia insistido que ela também deveria se matricular em um programa de mestrado à noite. Ele cobriria todas as despesas, para que pudesse finalmente completar a educação que havia sido interrompida. Você será uma diretora ainda melhor com suas credenciais completas, ele argumentou, e Clara não pôde discordar. Sophie estava progredindo maravilhosamente em seu francês. Ela agora lia romances juvenis em francês, escrevia ensaios sofisticados sobre literatura francesa, e até mesmo começou a assistir a filmes franceses sem legendas. Clara havia apresentado as obras de Antoine de Saint-Exupéry, e Le Petit Prince havia se tornado o livro favorito de Sophie. Ela memorizou passagens inteiras e frequentemente as recitava para seu pai, que agora conseguia compreender a maior parte. Um dia, Sophie fez uma pergunta que ninguém esperava. Clara, você já foi a Paris? Clara balançou a cabeça tristemente. Não. Meus pais sempre falaram sobre voltar um dia, mostrar-me a cidade onde cresceram, mas a vida nunca permitiu. E depois que eles morreram, simplesmente não era possível. Sophie olhou para seu pai com aquela expressão determinada que ela herdara dele. Papa, podemos ir? Os 3? Podemos ir a Paris? Alexander não hesitou. Claro que podemos. Ele se virou para Clara. Você nos faria a honra de ser nossa guia? Mesmo que você nunca tenha estado lá, você conhece a cidade através das histórias de seus pais, através da literatura e da cultura. Você pode nos mostrar a Paris que vive em sua imaginação, e descobriremos juntos a Paris real. Clara estava atordoada. Eu não posso aceitar, seria demais.
Mas Sophie já estava pulando de emoção. Por favor, Clara. Não seria a mesma coisa sem você. E assim, foi decidido. Eles viajariam para Paris durante as férias de verão, uma viagem de 2 semanas que seria tanto educacional quanto transformadora. Alexander encarregou sua assistente de fazer todos os arranjos, hotéis próximos aos principais marcos culturais, ingressos para museus, reservas em cafés históricos. Mas ele também deixou muito tempo livre para simplesmente vagarem, descobrirem, se perderem nas ruas de paralelepípedos que Clara havia apenas sonhado em caminhar. A notícia sobre a escola começou a se espalhar. Jornais locais publicaram artigos sobre a abordagem inovadora, sobre como um CEO bilionário estava investindo em educação cultural em vez de em mais uma startup de tecnologia. Houve interesse imediato de pais que queriam algo diferente para seus filhos, algo que fosse além da memorização mecânica de vocabulário e gramática. As inscrições começaram a chegar antes mesmo da inauguração oficial. Clara foi entrevistada por várias publicações educacionais. Ela falava apaixonadamente sobre sua filosofia. Idiomas não são apenas ferramentas de comunicação. São janelas para diferentes maneiras de ver o mundo, para diferentes formas de pensar e sentir. Quando você aprende francês, não está apenas aprendendo palavras, está aprendendo sobre a paixão francesa pela arte, pela comida, pela conversa intelectual. Está se conectando com séculos de história e cultura. Em uma dessas entrevistas, o jornalista perguntou sobre Alexander Whitmore. Como é trabalhar com alguém tão poderoso e rico? Ele tenta controlar tudo. Clara pensou cuidadosamente antes de responder. Alexander aprendeu algo que muitas pessoas ricas e poderosas nunca aprendem, que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas ou controladas. Elas devem ser nutridas com tempo, atenção e humildade. Ele é um parceiro extraordinário exatamente porque entende seus próprios limites e confia na expertise de outros. A resposta de Clara foi citada em vários lugares, e Alexander leu-a em seu escritório uma tarde. Ele sentiu uma onda de gratidão, não apenas pela defesa pública, mas pelo reconhecimento de sua jornada pessoal. Ele realmente havia aprendido a soltar o controle, a confiar, a valorizar o que não podia ser quantificado em planilhas ou relatórios trimestrais. A viagem a Paris aconteceu em julho, quando o verão pintava a cidade de luz dourada e os jardins floresciam em explosões de cores. Para Clara, pisar em solo francês pela primeira vez foi uma experiência profundamente emocional. Ela se ajoelhou e tocou o chão do aeroporto Charles de Gaulle, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por vocês, mamãe e papa, ela sussurrou em francês. Finalmente estou aqui. Sophie segurou sua mão, e Alexander discretamente deu-lhes um momento privado, compreendendo o significado daquele instante. Os dias em Paris foram mágicos. Eles visitaram o Louvre, onde Clara compartilhou não apenas fatos históricos sobre as pinturas, mas histórias sobre os artistas, contexto cultural, a conexão entre arte e sociedade francesa. Eles subiram a Torre Eiffel ao pôr do sol, e Sophie leu trechos de Le Petit Prince enquanto observavam a cidade se iluminar abaixo deles. Eles se perderam no Quartier Latin, parando em pequenas livrarias onde Clara encontrou edições antigas de livros que sua avó costumava mencionar. Uma tarde, enquanto tomavam café em um bistrô em Montmartre, um casal idoso na mesa ao lado começou a conversar com eles em francês. Sophie respondeu fluentemente, e a senhora ficou encantada. Seu francês é excelente para uma criança americana. Ela elogiou. Sophie olhou para Clara com orgulho. Minha professora é a melhor, ela disse em francês perfeito. Ela me ensinou não apenas o idioma, mas a amar a cultura francesa. Alexander observou a interação, seu coração cheio de uma felicidade que não sabia que era possível. Ele pensou em como sua vida havia sido diferente apenas um ano antes, vazia, apesar de toda a riqueza e sucesso, desconectada da única pessoa que realmente importava. E tudo mudou porque uma empregada corajosa decidiu compartilhar seu amor pelo francês com uma menina solitária, e porque ele teve a humildade de reconhecer que não tinha todas as respostas. No último dia em Paris, Clara levou-os a um pequeno cemitério nos arredores da cidade. Ali estavam enterrados seus avós, que haviam retornado à França para passar os últimos anos de vida. Clara havia trazido flores, e ajoelhou-se diante das lápides, falando em francês baixinho. Sophie e Alexander ficaram um pouco afastados, dando-lhe privacidade. Depois de alguns minutos, Clara acenou para que se aproximassem.
Grandpère, ela disse, tocando as pedras desgastadas, quero que conheçam pessoas muito especiais para mim. Esta é Sophie, que me lembrou porque a educação é importante, porque compartilhar nossa cultura e idioma é um presente precioso. E este é Alexander, que me deu uma oportunidade de honrar a memória de vocês de uma maneira que nunca pensei ser possível. Ela limpou as lágrimas. A escola abrirá em breve. Vou chamá-la de École Martinez, em homenagem a vocês e aos meus pais. Seus sacrifícios não foram em vão. Alexander colocou a mão no ombro de Clara gentilmente. Eles teriam muito orgulho de você, ele disse em francês, sua pronúncia ainda imperfeita mas sincera. Clara sorriu através das lágrimas. Obrigada. Por tudo. Você mudou minha vida. Alexander balançou a cabeça. Não, Clara. Você mudou a nossa. Você me devolveu minha filha. E me ensinou o que realmente significa ser rico, não em dinheiro, mas em conexões, em propósito, em amor. Quando voltaram para casa, a escola estava quase pronta. A inauguração atraiu centenas de pessoas, famílias interessadas, educadores curiosos, até mesmo alguns repórteres. Alexander fez um breve discurso sobre a importância da educação cultural, mas foi Clara quem roubou a cena. Ela falou apaixonadamente sobre como idiomas constroem pontes entre pessoas, como compreender outra cultura nos torna mais empáticos, mais conscientes de nossa humanidade compartilhada. Sophie, que estava entre o público, sentiu uma onda de orgulho. Aquela mulher incrível no palco havia sido inicialmente apenas a empregada que limpava sua casa. Mas ela viu além das aparências, ofereceu amizade e conhecimento sem esperar nada em troca, e no processo, transformou não apenas a vida de Sophie, mas de toda a família Whitmore. A escola foi um sucesso imediato. Em 6 meses, tinha lista de espera. Clara contratou mais professores, todos cuidadosamente selecionados por sua paixão e abordagem humanística ao ensino. Ela também implementou bolsas de estudo completas para crianças de famílias de baixa renda, garantindo que a educação de qualidade não fosse privilégio apenas dos ricos. Meus pais não podiam pagar por educação de elite, ela explicou a Alexander quando discutiam o programa de bolsas. Mas mereciam. Toda criança merece. Alexander apoiou completamente a iniciativa, até mesmo expandindo o fundo de bolsas com recursos próprios. Ele começou a aplicar os mesmos princípios em sua empresa de tecnologia, investindo em programas de educação e mentoria para jovens de comunidades carentes. Seu conselho de administração ficou surpreso com a mudança de foco, mas não podiam argumentar com os resultados. A empresa estava mais lucrativa do que nunca, e a satisfação dos funcionários havia disparado. Sophie continuou suas aulas com Clara, agora já estudando literatura francesa de nível universitário. Ela decidiu que, quando crescesse, queria ser professora também, talvez de literatura comparada, estudando como histórias atravessam culturas e idiomas. Alexander não poderia estar mais orgulhoso. Sua filha não apenas havia encontrado sua paixão, mas havia desenvolvido um senso de propósito e empatia que ele sabia que a guiaria por toda a vida. 2 anos após aquela quinta-feira fatídica quando Alexander descobriu as aulas secretas, a família Whitmore e Clara se sentaram juntos para jantar na mansão, algo que havia se tornado uma tradição semanal. A sala de jantar formal havia sido abandonada em favor da cozinha aconchegante, onde podiam conversar livremente enquanto preparavam comida juntos, frequentemente receitas francesas que Clara ensinava. Lembra quando você pensou em me demitir? Clara brincou enquanto mexia o molho bechamel. Alexander riu. Um dos piores momentos de julgamento da minha vida, que por sorte foi corrigido rapidamente. Sophie, agora com 13 anos e fluente não apenas em francês mas também começando espanhol e italiano, juntou-se à conversa. Imagine se você tivesse demitido Clara. Eu estaria ainda sozinha, você ainda estaria casado com seu trabalho, e a escola nunca existiria. Quantas vidas teriam sido diferentes? Era uma observação profunda para alguém tão jovem, mas Sophie sempre havia sido sábia além de seus anos, especialmente agora que havia encontrado seu lugar no mundo. Alexander parou o que estava fazendo e olhou para as 2 mulheres mais importantes de sua vida. Você sabe o que aprendi? Ele disse pensativamente. Aprendi que às vezes as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de coisas que inicialmente nos deixam furiosos ou nos assustam. Se eu tivesse reagido com raiva pura naquele dia, teria destruído a melhor coisa que já aconteceu com nossa família.
Clara levantou sua taça de vinho. Um brinde, então, aos segredos que se tornam presentes, às conexões inesperadas, e às pessoas que têm coragem de mudar quando percebem que estão erradas. Alexander e Sophie levantaram suas taças. Sophie, com suco de uva, insistia em participar dos brindes da família. Santé! Os três disseram juntos em francês, suas vozes se misturando em harmonia. Naquela noite, depois que Clara foi para casa, ela agora tinha seu próprio apartamento encantador perto da escola, mas ainda visitava a mansão regularmente. Alexander entrou no quarto de Sophie para dar-lhe boa noite. Ela estava escrevendo em seu diário, como sempre fazia. Em francês, ele perguntou, sorrindo. Sempre ela respondeu. É a língua do coração, Clara diz. Posso te fazer uma pergunta? Alexander sentou-se na beira da cama. Sophie fechou o diário. Claro, papa. Ele hesitou, então perguntou, você ainda sente falta da sua mãe? Sophie pensou cuidadosamente. Todos os dias. Mas a dor é diferente agora. Antes, era como um buraco negro sugando toda a alegria. Agora, é mais como saudade suave. Acho que é porque tenho você de volta. E porque tenho Clara, que nunca tentou substituir Mamã, mas que me mostrou que ainda posso ter figuras femininas fortes na minha vida que me amam e me inspiram. Alexander abraçou sua filha, seu coração transbordando de gratidão e amor. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, ele sussurrou. E eu sei que ela aprovaria Clara, aprovaria tudo o que aconteceu. Ela sempre disse que eu trabalhava demais, que precisava aprender a valorizar os momentos simples. Levei tempo demais para ouvir, mas finalmente aprendi. Sophie o abraçou de volta. Bonne nuit, papa. Je t'aime. Boa noite, papai. Eu te amo. Enquanto Alexander descia as escadas, parou em frente à sala de aula francesa que havia construído. Através da porta de vidro, podia ver os postéres de Paris, as estantes repletas de livros, a pequena Torre Eiffel. Pensou em como um único ato de bondade, uma empregada ensinando francês a uma menina solitária, havia criado ondas que transformaram completamente suas vidas. Ele pensou em quantas Claras existiam no mundo, pessoas talentosas e apaixonadas trabalhando em empregos que não refletiam seu verdadeiro potencial, esperando apenas uma oportunidade. Pensou em quantas Sophies existiam, crianças privilegiadas materialmente mas empobrecidas emocionalmente, precisando de conexão genuína mais do que de qualquer outro presente caro. E pensou em quantos pais como ele existiam, tão consumidos pela busca de sucesso que perdiam de vista o que realmente importava. A história deles poderia ter sido tão diferente. Se ele tivesse simplesmente demitido Clara naquele dia, teria perdido a chance de redenção, a oportunidade de se tornar o pai que Sophie precisava, a pessoa que ele próprio queria ser. Foi um momento de humildade, de reconhecer que não tinha todas as respostas, que valeu a pena transformar raiva em curiosidade, controle em confiança. Anos depois, quando Sophie se formou no ensino médio como oradora da turma, ela fez seu discurso inteiro em francês, com tradução simultânea para o público, é claro. Ela falou sobre a importância de ver as pessoas além de seus títulos e posições, sobre como as conexões mais significativas da vida frequentemente vêm de lugares inesperados, sobre como a verdadeira educação não é apenas sobre acumular conhecimento, mas sobre expandir nossa capacidade de empatia e compreensão. Clara estava no público, chorando de orgulho. Alexander estava ao lado dela, também com lágrimas nos olhos. Sua filha havia se tornado uma jovem mulher extraordinária, compassiva, inteligente, multilingue e, acima de tudo, profundamente consciente de sua responsabilidade de usar seus privilégios para ajudar os outros. E tudo havia começado com aulas secretas de francês numa tarde de quinta-feira. A escola havia se expandido para 3 localizações na cidade, empregando 50 professores e atendendo mais de 1.000 alunos. 50% estudavam com bolsa integral. Clara havia completado seu mestrado e agora trabalhava também em seu doutorado, pesquisando metodologias de ensino de idiomas que priorizavam conexão cultural e emocional. Ela havia se tornado uma palestrante requisitada em conferências educacionais ao redor do mundo. E Alexander? Ele nunca mais seria o mesmo homem que era antes de descobrir aquelas aulas secretas. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nas relações que construía, no tempo que investia em pessoas, na diferença que podia fazer em vidas individuais. Ele aprendeu que ser vulnerável não era fraqueza,
que admitir erros era força, e que as maiores transformações começam quando temos coragem de mudar a nós mesmos. A história da empregada que ensinava francês para a filha do milionário em segredo tornou-se lendária em certos círculos. Mas para aqueles que viveram, não era uma história sobre segredos descobertos ou vidas transformadas dramaticamente. Era uma história sobre algo muito mais simples e profundo, sobre ver e ser visto, sobre conexões humanas autênticas, sobre como o amor, seja amor parental, amor pela educação, ou amor pela beleza da língua e cultura, tem o poder de curar, transformar e redimir. Enquanto Sophie subia ao palco para receber seu diploma, ela olhou para as duas pessoas que mais amava no mundo: seu pai, que havia aprendido a estar presente, e Clara, que havia ensinado muito mais do que francês. Ela sorriu, e naquele sorriso havia toda a promessa de um futuro brilhante, construído sobre a fundação de amor, aprendizado e conexão humana que aquelas duas pessoas extraordinárias haviam lhe dado. Merci, ela sussurrou em direção a eles, a palavra carregando todo o peso de sua gratidão. Merci pour tout. Obrigada por tudo. E naquele momento, todos os três sabiam que cada desafio, cada lágrima, cada momento de dúvida tinha valido a pena. Porque no final, eles não haviam apenas aprendido francês. Eles haviam aprendido a ser uma família de verdade.